Como Michael Jordan transformou fracassos em triunfos épicos, a mentalidade de um campeão. Rejeição que forjou uma lenda. O despertar de Michael Jordan. Todo campeão começa como alguém comum. O que os diferencia não é o talento precoce ou o apoio externo, mas a forma como reagem quando o mundo lhes diz: você não é bom o suficiente. A trajetória de Michael Jordan não começou com aplausos ou troféus. Começou com um não. E foi exatamente essa recusa que deu origem à mentalidade implacável de um dos maiores nomes da história do esporte. Quando falamos sobre lendas do esporte, a imagem que vem à mente é a dos momentos gloriosos. O salto impossível, o arremesso no último segundo, a multidão em delírio. Mas, por trás dessa imagem, há histórias não contadas, feitas de rejeição, dor e trabalho silencioso. A verdade é que, antes de se tornar o Air Jordan, ele foi apenas Michael, um adolescente magro demais, com altura insuficiente e, para o técnico do colégio, talento de menos para entrar no time principal de basquete. Esse momento, que poderia ter sido apenas mais uma frustração juvenil, se transformou no ponto de virada da sua vida. Para a maioria das pessoas, ser cortado do time significaria o fim do sonho. Talvez uma justificativa para mudar de direção, escolher outro caminho, desistir. Mas Jordan não era a maioria. Ele sentiu a dor, sim, sentiu a humilhação, o sentimento de inadequação. Mas em vez de recuar, ele canalizou tudo aquilo em uma energia feroz. É importante entender que essa disciplina que o tornaria lendário não nasceu do desejo de fama ou da ambição por dinheiro. Ela brotou da ferida da rejeição. Ele voltou para casa naquele dia devastado, mas ao invés de se entregar ao desânimo, transformou o quarto em templo e a bola de basquete em instrumento de redenção. Começou a treinar todos os dias, muitas vezes sozinho, em silêncio, com lágrimas e suor como companhia. Não treinava por obrigação. Treinava porque precisava provar, a si mesmo, que era capaz. O porquê de Jordan era pessoal, profundo, quase sagrado. Não era sobre vencer os outros, mas sobre nunca mais se sentir pequeno. Nunca mais depender da opinião de alguém para se sentir digno. Essa motivação interna é o que o impulsionou por toda a carreira. Enquanto muitos buscavam o topo por glória, ele buscava se superar. Cada treino era uma resposta ao garoto que foi rejeitado. Cada ponto marcado era um lembrete de que ele havia escolhido lutar. Se você já foi rejeitado, subestimado ou carregou nas costas o peso de um fracasso, entenda, você não está sozinho. As grandes histórias de superação começam exatamente aí, no fundo do poço, na dor da recusa. O segredo está em como você escolhe reagir. Você pode aceitar a derrota como verdade final, ou pode usá-la como combustível. A dor que você sente hoje pode ser a base da sua transformação amanhã. Michael Jordan não se tornou uma lenda apesar do fracasso. Ele se tornou uma lenda por causa dele. Gostou da história de como Michael Jordan transformou rejeição em combustível? Deixe seu like, compartilhe nos comentários como você lida com seus desafios e se inscreva no canal Alta Performance para mais histórias inspiradoras. Disciplina obsessiva. A batalha silenciosa de Jordan nos treinos. Se a dor da rejeição foi o estopim, o empurrão necessário para acender o motor da transformação foi a disciplina obsessiva que manteve Michael Jordan em movimento constante rumo à excelência. A verdadeira construção de um campeão não acontece diante das câmeras, nos momentos finais de uma partida. Ela nasce longe dos holofotes, nas horas invisíveis de treino, repetição e enfrentamento pessoal. O que separa um vencedor comum de alguém extraordinário não é o talento, mas o que ele faz com seus erros. Para a maioria dos jogadores, vencer uma partida já é suficiente. A sensação de missão cumprida se instala e tudo que vem depois parece um bônus. Mas Jordan era movido por outra lógica. Para ele, a vitória era apenas a consequência natural de algo muito maior. O processo.
Ele enxergava cada jogo como o reflexo do que havia sido feito nos treinos, e é por isso que sua dedicação aos bastidores era tão intensa, quase obsessiva. Relatos de ex-companheiros, técnicos e adversários mostram que ele não descansava depois da vitória. Pelo contrário, analisava seus erros mesmo nas partidas em que brilhou. Quando errava um arremesso, não bastava lamentar. No dia seguinte, ele já estava em quadra, repetindo aquele mesmo movimento centenas de vezes até que a falha se tornasse impossível. Ele queria entender o que deu errado, onde falhou a precisão, o tempo, o posicionamento, e então corrigia, ajustava e repetia mais uma vez. Essa busca incansável por autossuperação não era uma exigência externa. Era um código de honra que Jordan estabeleceu com ele mesmo. Ele se recusava a ser surpreendido 2 vezes pela mesma falha. Era como se dissesse, a cada novo treino, eu não permitirei que essa fraqueza me defina. Era a mesma postura que vemos em atletas de elite como Fernando Alonso, que estudam cada detalhe, cada curva, cada falha do carro, como se sua vida dependesse disso. Não é exagero. Para pessoas assim, cada detalhe conta. A mentalidade de Jordan não era fundamentada na busca por perfeição aos olhos dos outros, mas na vontade constante de ser melhor do que ele foi ontem. Ele estava sempre em guerra com sua versão anterior, nunca satisfeito, sempre em movimento. Isso o tornava imparável. A disciplina, nesse caso, não era punitiva, era libertadora. Era ela que lhe permitia transcender os próprios limites, física e mentalmente. Era ela que tornava os movimentos automáticos, os arremessos certeiros, os dribles instintivos. Agora pense, quantas vezes você falhou e apenas seguiu em frente sem realmente enfrentar sua fraqueza? Quantas oportunidades perdeu por não voltar atrás e trabalhar naquilo que te impediu de vencer? Jordan nos ensina que a excelência não vem de vitórias fáceis. Ela nasce da decisão de encarar a si mesmo com honestidade e coragem. Não basta celebrar os acertos. É preciso reverenciar também os erros, porque são eles que apontam o caminho da evolução. O que achou da disciplina implacável de Jordan? Curta o vídeo, conte nos comentários como você enfrenta suas falhas e se inscreva no Alta Performance para mais lições de superação. O peso da glória, a solidão por trás do legado de Jordan. A disciplina feroz e a busca obsessiva pela perfeição levaram Michael Jordan a um patamar que poucos atletas, em qualquer esporte, conseguiram alcançar. Ele não era apenas um jogador talentoso, era um símbolo. Representava a excelência, a frieza sob pressão, a vitória em sua forma mais pura. Mas é preciso compreender que todo esse brilho, toda essa aura lendária, vinha acompanhada de um peso quase insuportável. A mentalidade do campeão é poderosa, mas também solitária. Ela cobra caro, e cobra em silêncio. A cada arremesso, a cada drible, Jordan carregava mais do que uma bola de basquete. Ele carregava da expectativa de uma franquia, de uma liga inteira e principalmente de uma geração. Não havia espaço para erros. Cada falha era amplificada. Cada vitória era tratada como obrigação. O que seria celebrado em qualquer outro jogador, nele era apenas o mínimo esperado. Esse tipo de pressão constante pode corroer até os mais fortes. Ser um campeão exige muito mais do que talento. Exige sacrifício. E Jordan pagou esse preço em muitas áreas da vida. A sua disciplina em quadra era refletida por um grau igualmente rígido fora dela. As relações pessoais, a intimidade, a liberdade, tudo foi colocado em segundo plano em nome de um ideal de excelência quase inalcançável. Enquanto o mundo via o herói imbatível, o ser humano por trás da lenda se tornava cada vez mais distante de uma vida comum. Essa realidade também foi vivida por outros nomes da alta performance, como Fernando Alonso, que revelou abertamente o custo emocional de viver como uma máquina de performance. Estar constantemente preparado, alerta, perfeito, isso afasta a espontaneidade,
Rouba a leveza da vida cotidiana. Jordan sabia disso. Ele sentia esse peso. As noites mal dormidas assistindo gravações, os jogos jogados com febre, os treinos extras após uma longa temporada. Tudo isso fazia parte de um compromisso que ele firmou com um padrão de excelência que ele mesmo criou. Mas o que quase ninguém vê é o quanto isso o isolava. A disciplina que o fez imortal dentro de quadra muitas vezes o afastava das conexões humanas fora dela. A fama não trouxe paz. Os títulos não trouxeram alívio. Ele estava em uma missão tão intensa que o mundo ao redor se tornava ruído. E essa é uma realidade pouco discutida. A glória pública pode esconder um profundo vazio interior. Para o vencedor comum, reconhecimento e dinheiro bastam. Mas para Jordan, esses eram apenas subprodutos. Ele estava em busca de algo mais. Superação pessoal, domínio completo da própria capacidade, transcendência. Ele queria ser mais do que o melhor. Ele queria ser inquestionável. Mas a pergunta que surge é inevitável. Até onde vale a pena ir? A jornada de alta performance exige coragem, sim, mas também exige sabedoria para entender onde está o limite. A maior vitória de todas talvez seja encontrar esse equilíbrio entre excelência e humanidade, e sustentar a grandeza sem perder a própria alma no processo. A jornada de Jordan te inspirou? Dê um like, compartilhe nos comentários o que te motiva a seguir em frente e se inscreva no canal Alta Performance para mais conteúdos transformadores. O fracasso que o humanizou, a coragem de Jordan no beisebol. Depois de tudo o que já vimos, a rejeição inicial, a disciplina obsessiva e o peso do legado, é impossível compreender por completo a mente de um verdadeiro campeão sem olhar para um dos momentos mais controversos da trajetória de Michael Jordan. Em 1993, no auge absoluto de sua carreira, após conquistar 3 campeonatos consecutivos e se tornar o rosto incontestável da NBA, Jordan fez o impensável. Anunciou sua aposentadoria e decidiu jogar beisebol profissional. Para muitos, aquilo foi uma queda. Para outros, uma loucura. Mas, na verdade, foi ali que surgiu a faceta mais humana e poderosa de sua jornada. A perda de seu pai naquele mesmo ano teve um impacto devastador. James Jordan era mais que um pai. Era conselheiro, amigo, presença constante. Ele havia incentivado Michael desde os primeiros dias no esporte. E era com ele que Jordan sonhava compartilhar cada conquista. Quando o perdeu, o vazio emocional foi tão grande que nenhuma vitória, nenhum troféu ou número poderia preenchê-lo. Jogar beisebol, esporte que seu pai tanto amava, foi a tentativa de se reconectar com algo mais puro, mais íntimo, mais real. Mas Jordan não foi ao beisebol como estrela. Ele entrou como novato, vulnerável, sujeito a críticas. E o mundo não teve piedade. Erros em campo, estatísticas medianas, manchetes depreciativas, tudo parecia apontar para um fracasso épico. No entanto, esse momento é justamente o que o torna tão especial. Porque foi nesse cenário adverso que Jordan demonstrou sua verdadeira força. Ele não desistiu. Ele continuou. Treinava todos os dias, enfrentava as falhas de frente e se mostrava disposto a aprender como qualquer outro iniciante. Essa humildade é raríssima em quem já chegou ao topo. O que o mundo via como um erro foi, na verdade, um ato de coragem. Jordan não fugiu da dor. Ele a enfrentou de maneira autêntica. E quando decidiu voltar à NBA, 2 anos depois, ele não era apenas o jogador de antes. Era alguém mais maduro, mais completo emocionalmente. E o retorno foi triunfal. Voltou, levou o Chicago Bulls a mais 3 campeonatos consecutivos e selou de vez seu lugar na história como o maior de todos os tempos. Mas, ironicamente, o que torna sua trajetória ainda mais memorável não são apenas os títulos. É esse momento de fracasso, de exposição humana, de vulnerabilidade autêntica. Ele nos mostrou que até mesmo os gigantes tropeçam, que até mesmo os maiores precisam parar, repensar, respirar e, se necessário, recomeçar.
Esse é o verdadeiro legado de Michael Jordan. Não o de um super-herói inalcançável, mas de um ser humano que teve medo, que sentiu dor, que foi criticado e que, mesmo assim, escolheu continuar. Ele provou que grandeza não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar com mais força, mais consciência e mais verdade. Se há algo que todos podemos aprender com essa fase da vida de Jordan, é que, às vezes, o nosso maior fracasso é, na verdade, o portal para a nossa maior transformação. O que você aprendeu com a coragem de Jordan no beisebol? Curta o vídeo, deixe seu comentário com sua maior lição e se inscreva no Alta Performance para continuar nessa jornada de crescimento.